Bom, vamos lá. Do quarto ao décimo, vou inverter. Vou deixar o Jonas falar primeiro do quarto ao décimo, depois eu falo. Pra dar uma mudada aí no ritmo. Boa, valeu. Então, o quarto foi o Hamilton, né? O Hamilton, a gente acha que vai ser uma discussãozinha aqui. Que assim, eu acho que ele fez uma corrida boa. Eu dou ponto neutro pro Hamilton pelo seguinte. A gente vai discordar. Eu acho que o Russell, ele foi lá e falou, quero parar e colocar pneu macio. O Hamilton só passou. Lembrando que tava o Max em primeiro, o Hamilton em segundo e o Russell em terceiro. Então, assim, se ele viu o Max parando, era pra ele parar igual. O Hamilton tava em primeiro, cara. Não Nessa tava. parada. Ele Tava. Não, o Hamilton tava em segundo. Quem tava em primeiro era o Max Verstappen. Certeza? Certeza. Tá bom. Certeza. Não, tudo Então, então, se ele viu outro cara parando, era pra ele pegar e fazer a mesma coisa. Porque assim, tava faltando poucas voltas, como você falou, eram 15 voltas. O macio aguentava de boa. Carro vazio e tal. Então é nisso que eu acho que o Hamilton peca um pouquinho. Eu acho que o Hamilton. Aí o Marcão já acha que ele é muito confiante. Eu já acho que ele é muito passivo com relação à Mercedes, né? Tipo, teve a corrida lá da Rússia no ano passado que teve a questão lá do Norris, que o Norris bateu o pé e acabou se ferrando. Ele não bateu o pé. A Mercedes falou, fica fora, fica fora, fica fora, e de repente falou, entra. Tipo, ele podia já ter escolhido, ou entra logo ou fica fora de uma vez, né? Fica fora de uma vez essa é a opção ruim. Então, nesse aspecto que eu acho que o Hamilton é meio passivo, e aí acabou, nessa corrida, acabou tirando um pódio dele, se pá, o segundo lugar. Ganhar não ia ganhar, porque o Max Verstappen ia passar todo mundo de novo. Mas eu acho que ele perdeu um pódio ali. É um pouco culpa da Mercedes. O pessoal lá, principalmente na televisão, eu acho muito engraçado a televisão, e muita gente fala, né? Eu tava vendo algumas matérias que a Mercedes de estrategista lá, que não erra tal. Eu não acho, cara. Eu acho que a Mercedes manda muito mal a estratégia. Não é ruim igual a Ferrari, mas eu acho que a Mercedes tem erros grandes, assim. Eu acho que a Mercedes, o que mascarava os erros da Mercedes até um tempo atrás é que ela estava muito na frente dos outros. Agora que a coisa ela tá até atrás, né, de algumas equipes. E ano passado, que estava mais ou menos a mesma coisa a Red Bull, você via muito mais erros, né? Porque não é que via, eles apareciam mais. E eu acho que a Mercedes também não é tudo isso não de estratégia, viu? Eu acho que eles geralmente vão pela estratégia conservadora que dá errado. O legal da Red Bull é que eles vão na estratégia agressiva e dá certo. Então eu acho que isso é uma crítica que eu tenho que fazer com a Mercedes. Mas o Hamilton do ponto neutro. Agora do quinto foi o Pérez, né? Que fez uma corrida bem ruim mesmo. Eu achei muito ruim a corrida dele. Eu acho que ele não... Já fez a cagada no treino lá de rodar. Tava atrás das duas Mercedes, tava atrás do Sainz, tava atrás do Leclerc, com a Red Bull, que é o melhor carro de longe nessa pista. Tava fazendo uma corrida bem medíocre. Se o Sainz não tivesse sofrido a punição, ele não tinha passado o Sainz. E acabou em quinta, assim, foi na sorte. Então eu dou ponto negativo pro Pérez. Pro Alonso, que foi o sexto, eu dou um super ponto positivo, que apesar de a gente ter falado que eles não foram bem no classificação, ele na corrida foi muito bem. A gente falou lá da questão de estratégia agressiva, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro a perceber que usar o pneu duro na corrida podia dar certo, e como deu, e ele conseguiu voltar, né? Lógico, na hora da parada caiu várias posições, mas depois conseguiu voltar, parou também na hora certa ali no safety car, e aí conseguiu o sexto lugar, também caiu por causa da punição do Sainz, mas né, não tem nada a ver com ele. Segurou o Norris no final, que estava com a McLaren, que eu acho que naquele momentozinho, talvez com aquele jogo de pneu, estava com mais ação. Eu achei que fez uma corrida muito boa o Alonso. Ele largou atrás do Ocon, chegou na frente do Ocon, largou atrás do Norris, chegou na frente do Norris, largou atrás do Sainz, chegou na frente do Sainz. Para mim foi a baita corrida do Alonso, ponto positivo. O Norris ele largou em sétimo, chegou em sétimo. A McLaren tá meio zoada, então eu dou um ponto positivo para ele, porque ele tá ainda conseguindo marcar bons pontos com a McLaren. Eu acho que a McLaren deu uma bela caída nas últimas, 3, 4 corridas aí, talvez um pouco antes das férias e agora. Mas eu acho que ele ainda tá tirando leite de pedra do carro, eu acho que ele tá indo muito bem. E como eu falei, né, tava ali ameaçando o Alonso, era capaz de passar. Talvez fosse outra pista, teria passado e chegado na frente. Então, mas ainda assim, sétimo lugar é uma posição muito boa. O Sainz, eu dou ponto negativo, porque eu achei que ele não foi bem na corrida. Logo no comecinho, tava o Leclerc e o Verstappen lá disputando. Eu não sei se foi porque ele estava economizando pneu, eu não sei se foi ritmo, mas ele estava se distanciando muito rápido. Acho que em menos de 10 voltas já estava tipo 8 segundos assim atrás. Foi uma diferença bem... De acordo com a Band, é porque ele estava
Ele tava jogando com a equipe para dar vantagem pro Leclerc, sabe? De acordo com... Ai, meu Deus. Não, isso não... Não, também isso também... Não, isso não acho nada a ver. Eu acho que ele podia não tá dando vantagem pro Leclerc. Eu acho que ele podia estar poupando equipamento para fazer uma tática diferente. Eu acredito mais nisso. Mas segurando pro Leclerc atacar o Max... Meu Deus do céu. Não faz sentido porque ele também, teoricamente, tá disputando o campeonato. Ele tá mais perto do Leclerc. Ele tá mais perto do Leclerc do que o Leclerc do Max. Não faz o menor sentido isso. Tipo, na Ferrari tudo bem, pode ser. Estão falando que ele é o segundo piloto, mas não é tão tipo o segundo piloto quanto o Pérez é do Verstappen, sabe? 1,5, ele. Né? Não é um segundo, é 1,5. Então, eu acho que ele ainda tem chance de chegar na frente do Leclerc ainda, muito mais que o Pérez, obviamente, tem chance de chegar na frente do Verstappen. Mas aí depois teve as duas cagadas da Ferrari, né? Pra quem não sabe, a Ferrari primeiro... essa foi os grandes bons tempos da Ferrari na época do que era outro tempo que a Ferrari... que era outro tempo que a Ferrari tava com um carro bem bom, mas dava umas cagadas só que aí acabava não dando em nada porque eles ganhavam a corrida. Mas... esqueceram a roda. Tipo, eu não sei se o Sainz chamou a equipe chamou o Sainz meio na pressa. Beleza, foi parar nos boxes. Quando chegou lá, só tinham 3 pneus. Aí a outra tiveram que buscar o pneu lá dentro dos boxes, tudo mais, ele lá esperando. E aí foi isso. E aí ele perdeu numa parada que ele perderia 3 segundos, uma parada ruim, ele perdeu 12. Então ele ficou 10 segundos parado, esperando o pneu chegar. Cara, eu apertava o cinto e saía. Eu desisti, eu falei, não, mano, vocês não me merecem. Então aí isso... Vai a merda. Já foi um problema, e aí depois teve outro problema que nessa questão lá do safety car, que um monte de gente está no box e tudo mais, liberaram ele quase em cima do Alonso, até rolou um pequeno toque ali nos box, tomou 5 segundos de posição. O Sainz era para ter chegado em quinto, tomou 5 segundos no final da corrida ali, que estava todo mundo um perto do outro por causa do safety car, acabou caindo para o 8º, mas ainda assim, mesmo com os erros da Ferrari, eu ainda dou ponto negativo para o Sainz. E na primeira parada teve um negócio lá da Ferrari, a pistola do pneu, né? Que tava quase no meio do corredor e o Pérez passou por cima da Sim, né? Podia ter ferrado com a corrida do Pérez também, que nesse caso não tinha nada a ver, né? Sim. Então, tipo, eu achei que ele não foi bem, mas aí também, né? Ter um pneu furado por causa da Ferrari não é bom. Mas aí eu achei que ele foi bem... Não foi bem o Sainz, e aí a Ferrari acabou de estragar a corrida. Lógico, né, também, né? Talvez ele tava ali. Se essa primeira parada dele vai bem, aí talvez ele ganhe mais confiança ali, né? E com a primeira parada lá no começo da corrida já. Acho que a primeira parada dele foi na volta 14. Então, da volta 14 de 74, você já perder 10 segundos já não é a melhor coisa do mundo, né? Mesmo assim, eu dou um ponto negativo, não achei que ele foi bem. O Ocon, eu achei que foi bem, eu dou ponto positivo porque ele largou também lá atrás e acabou chegando. Ele tá tendo boas corridas, ele tá fazendo ultrapassagens muito legais nas corridas. Essa corrida não foi brilhante, eu achei que na outra ele foi muito bem, na de Spa, mas foi aquele deu pro gasto e conseguiu 2 pontinhos ali, sempre bom, para afastar a Alpine ali da briga com a McLaren, então eu achei que foi bem. E o Stroll também deu ponto positivo, que ele tá de 1 em 1, marcando ponto, já tá com 5. Quer dizer, ele chegou 5 vezes em décimo. E tá marcando seus pontinhos ali. Eu achei que ele foi bem também. Como a gente falou, né? A gente tá falando já as 2-3 coisas, já que a gente acha que a Aston Martin tá quase alugando essa 10ª posição aí, 19ª posição ali. Já pode colocar que um piloto da Aston Martin vai chegar. Dessa vez foi o Stroll, que o Vettel não foi tão bem. Então eu achei que dou ponto positivo pra ele. Achei que foi uma boa corrida. Verdade. Bom, minha vez. Vamos lá. Lewis Hamilton ficou em quarto. Eu vou dar um ponto neutro pro Lewis Hamilton, porque eu acho que ele não estava bem o fim de semana inteiro. Eu acho que o fim de semana todo ele estava meio perdido ali, o carro não estava lá aquelas coisas, mas eu também acho que ele não estava se encontrando. Esse ano tá muito esquisito pro Hamilton, ele tá meio apagado, acho que é porque, enfim, né, o carro também não tá entregando tudo que ele tem que entregar. Tá vendo um companheiro de equipe que é novato na frente dele, coisa que abala sim a mente da pessoa, mas nessa corrida ele estava correndo até que bem, a corrida dele foi boa no geral. Por que o meu ponto neutro? Aí entra esse ponto aí que o Jonas falou, que ele é passivo na questão da estratégia.
Eu não acho que ele é passivo, tá? Eu acho que ele tem uma confiança muito grande ali com os estrategistas da Mercedes. Sejam, independente do que você acha, independente do que você, ouvinte, acha, se o estrategista da Mercedes é bom ou ruim, eu acho que é bom, o Jonas acha que não é tão bom assim, mas não dá pra negar que assim, eles tiveram bons momentos de estratégia mesmo quando o carro era muito bom. Então o que acontece? Existe ali uma cumplicidade muito grande entre o Bono, que é o estrategista do Hamilton, e o próprio Hamilton. Então, ele confia muito naquilo que está falando, então faz isso, faz aquilo e tal. Durante o safety car, o Hamilton estava em segundo, né? E o Verstappen parou para trocar os pneus. O que eu pensei foi o seguinte, o Hamilton fez certo em não parar. Porque se ele parasse, ia ficar pneu macio com pneu macio, a Mercedes... A Red Bull é mais rápida que a Mercedes, vai passar na volta seguinte. Então, o que eu acho que foi a estratégia do Hamilton? Pô, o Verstappen parou, passa, fica na pista, você tá com pneu médio, que dá pra dar conta do recado. A pista é estreita, você segura ele na pista, né? O que eu acho que foi o erro foi a péssima relargada do Hamilton na frente, porque ali sim, foi uma relargada muito ruim. Ele deixou para relargar antes daquela curvona para a reta principal. O motor da Honda é muito forte. Eu não sei se o Hamilton achou que a Mercedes ainda tem o melhor motor, mas não tem. Conclusão, não precisou de asa, não precisou de nada. O Verstappen na reta passou o cara, não precisou nem defender a curva, nem precisou entrar na frente assim para poder fechar na tomada de curva. Então eu coloco muito mais culpa no Hamilton, que eu não sei se ele estava, enfim, empolgado e tal, mas se eu fosse ele, eu deixava para acelerar 2 centímetros antes da faixa, sabe? Porque não ia ter espaço para fazer e ele segurava ali 10, 5 voltas, porque ele tem potencial para segurar. Então eu coloco muito mais a conta do Hamilton ele não ter feito do que no erro da estratégia. Eu não considero a estratégia do Hamilton errada, tá? Não considero. Eu acho que foi uma tentativa. E o Russell, que estava um pouco mais atrás, colocou para arriscar. No final, a Mercedes queria ganhar com um dos carros. Se fosse o Hamilton, se fosse o Russell, para a Mercedes eu acho que no final tanto faz. Então ele arriscou de um jeito para um, de outro jeito para outro e acabou se dando melhor do Russell. Ainda teve aquela dividida com o Russell que passou ele, o Hamilton deu uma fechada de porta meio esquisita, depois ficou xingou, claro que não com as mesmas palavras, mas xingou tal qual o Hamilton o Alonso xingou o Hamilton na corrida passada. Então por todas essas coisas eu vou dar um ponto neutro. Eu só não dou um ponto negativo porque ele correu bem, tá? Mas a performance como um todo acaba sendo ruim, então por isso eu vou dar um ponto neutro, tá? Mas pra mim, eu não acho que é uma passividade com a Mercedes, eu acho que é um nível de confiança muito alto, o que não tira essa falta de atitude dele, diferente do Leclerc. Do Leclerc eu acho que ele é passivo sim, porque tem uma Ferrari péssima de estratégia, sem confiança, instável, e o Leclerc aceita tudo que está falando e ainda fica perguntando se quer plano A, B, C, J, enfim. Sérgio Pérez fez uma corrida muito ruim mesmo. Eu estou decepcionado com o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez enganou nossos corações latinos, achando que ele seria um piloto à altura ali para estar na Red Bull. Ele até foi até mais ou menos Mônaco, depois de Mônaco começou a cair e despencar de vez. Então, ponto negativo pro Pérez, que tem o segundo melhor carro, ou o melhor carro eventualmente. Ele tinha que estar, eu vou falar exatamente a mesma coisa que eu falava com o Bottas ano passado. Ele tinha que estar, no mínimo, em segundo ou terceiro. Ele nem isso é capaz de fazer. Então ele está ali no eterno quinto ou sexto, e só está em quinto porque o Carlos Sainz sofreu punição. Fernando Alonso largou em 13º e terminou em sexto. Não tenho o que dizer desse cara. Ainda é um piloto de altíssimo nível. Para mim, um dos melhores de todos os tempos. Fernando Alonso, ponto positivo, que com uma Alpine, nossa, ele corre demais. E a estratégia nessa visão macro fez toda a diferença, igual eu mencionei no começo do podcast. Lando Norris eu vou dar um ponto positivo, porque para estar em sétimo com uma McLaren zoada como essa, é digno de ponto positivo, tá? O Lando Norris é um grande piloto, fez uma ótima corrida, não tem o que fazer mais do que isso, né? Então tá na frente de uma das Alpines e ainda tá na frente de uma Ferrari, é ponto mais do que positivo. Carlos Sainz, eu vou dar ponto negativo também, eu concordo com tudo que o Jonas falou, eu acho que ele estava sendo muito passivo na corrida, ele não estava atacando, independente se é para economia de carro ou não, o rádio não diz isso, o rádio dizia que ele estava sofrendo ali com algumas coisa que o Leclerc não estava, enfim, né? E para ajudar, tivemos uma parada de boxe onde a Ferrari esquece uma roda, e isso é imperdoável, então a Ferrari é detentora de 100% da tragédia do Carlos Sainz, mas assim, ainda assim, além de tudo, ele teve uma outra parada muito ruim que tomou punição, terminou em oitavo, mas independente disso, eu acho que ele terminaria em quinto, então ficar atrás de duas Mercedes, eu acho que
é ruim para o piloto, então ponto negativo. Esteban Ocon também largou lá atrás, acho que ele largou em 12º, se eu não me engano, terminou em 9º, ponto positivo, porque fez uma corrida de recuperação muito boa, tem sido ousado durante o ano. Eu acho que se a Alpine vier com um carro melhor, o ano que vem ele vai ser um piloto muito importante para a equipe. E para terminar aqui a rodada, Lance Stroll em 10º, como o Jonas falou, tá sempre ali ganhando um pontinho ou outro, ou é ele ou é o Vettel. Então, ponto positivo, porque tá com assim, tipo, a gente sabe que a Aston Martin é boa de corrida, mas largar de último para chegar em 10º, toda vez deve ser um saco. Então ele tá fazendo isso com bons méritos, assim, com méritos próprios, então merece ponto positivo também, Lance Stroll.